Olá, seja bem-vindo ao Nossa Música, o programa que leva até você muita informação e tudo que rola no universo do ensino da música em nosso estado. No programa de hoje você vai conferir. Música de Câmara. Vamos assistir um recital da classe de Música de Câmara da professora Isa Virgínia. No quadro Que Instrumento é Esse? Vamos saber tudo sobre o violão. Sabe aqueles filmes de época em que os músicos se apresentam dentro de palácios somente para o rei e para a rainha? Pois é desse tipo de música que nós vamos falar hoje, a música de câmara. Para aprender mais a fundo, hoje nós viemos conferir a apresentação da classe da professora Isa Virgínia Boechat, que é professora dessa disciplina aqui na FAMES. O que é a música de câmara? Bem, a música de câmara é a música composta por um número pequeno de instrumentistas, duos, trios, quartetos, quintetos e orquestras de câmara. Falando um pouco sobre o termo música de câmara, nos remetemos ao século XVII, quando registramos a prática da música de câmara pelos senhores feudais. Em oposição à expressão da chiesa, que era a música feita para ser tocada nas igrejas, surgiu a música da câmara, que era a música tocada nos recintos, nos aposentos dos palácios e dos nobres da época. A partir daí, várias definições sobre música de câmara. Música da intimidade, música do encontro, música para ser tocada em pequenos recintos. E todos os grandes mestres da música erudita escreveram para a música de câmara. Desde Haydn e Mozart, com seus quartetos característicos mesmo da produção camerística, passando por Beethoven, Schumann, Schubert, Fauré, Debussy, os brasileiros, todos os brasileiros, Villa-Lobos, Alberto Nepomuceno, Francisco Mignone, enfim, todos escreveram para a música de câmara, porque é um campo fascinante, é um campo vastíssimo e o repertório é muito intenso e é praticado em todas as salas de grandes concertos, divulgada em TVs, hoje na internet. E me fala também como é que é desenvolvido o trabalho de música de câmara aqui na Faculdade de Música, na sua classe. Bem, a disciplina Música de Câmara, ela faz parte do currículo do curso de bacharelado da Faculdade de Música. E para mim, se não é a disciplina mais fascinante. Por quê? Porque ela trabalha o encontro entre os alunos. Durante esse semestre, os alunos se inscrevem, para fazer a disciplina e, de acordo com essas inscrições, ou de sopros, ou de canto, ou piano, hoje, especificamente, nós vamos ter um recital de canto, piano, quartetos de sopros e trios de canto e duos de piano. Então, esses alunos se inscrevem e a gente faz essas formações e o que é mais importante, que a música de câmara é a música do encontro. Por quê? Eles se encontram durante 2 horas por semana, durante o semestre, trabalham a musicalidade, entendem a peça, estudam a peça e trabalham a disciplina, o respeito que ele tem que ter com o seu colega, o diálogo, o saber se ouvir o outro. Então já se dizia que a música de câmara é a música do encontro.
E muito além de ser uma música de conjunto, é uma música em conjunto. Para mim, é uma música fascinante. Hoje, no quadro Que Instrumento é Esse?, a gente vai falar sobre o violão, um instrumento muito conhecido, muito popular. E para falar dele, a gente convocou um mestre no assunto, o professor Fabiano Maia. Qual é o princípio do violão? É um pedaço de madeira com uma caixa de ressonância, como se fosse uma cabaça assim, de berimbau, e uma corda esticada. A primeira imagem que a gente tem disso é no Antigo Egito, 3.000 anos antes de Cristo. Como é que era a corda? A corda era uma tripa de animal, de preferência de tripa de carneiro. Eles colocavam para secar aquela tripa. Depois eles faziam dela uma corda, esticavam ali. Então, a primeira referência que nós temos é isso. É um pedaço de madeira, parece até um pouco um berimbau. Só que o berimbau ele tem aquela concavidade. E essa imagem não tem. Ela é reta, com uma caixa de ressonância, parecendo uma cabaça, e essa... Então isso foi a primeira imagem que nós temos de um violão. A história do violão e da harpa é um pouco a mesma história, porque a lira também aparece nos contos do rei Davi, algo como uma lira também, que também tem um princípio aproximado, né? São cordas esticadas e uma caixa de ressonância. Embora na lira você não aperte a corda, né? Que quando você aperta uma corda de um violão, se você apertar ela aqui, ela só vibra daqui até aqui. Então você altera. Ó, se você apertar aqui, ela só vibra daqui até aqui. E isso altera a sonoridade. Altera a nota, né? A nota deixa de ser Mi, passa a ser Fá, Fá sustenido, passa a ser Sol. Na harpa não tem isso. A harpa, ela já tem as notas prontas, você só dedilha. Mas essa história de lira e violão, né? Tem uma proximidade grande. Depois disso, você tem aqueles instrumentos árabes que eles chamam de títara, quitara, não sei pronunciar corretamente, que são uns instrumentos que parece que o fundo parece uma melancia pela metade, sabe? Então, aquilo é que deu origem ao alaúde, que é também uma próxima geração de instrumentos de corda. Essa música é uma prova viva da influência árabe, né, na música espanhola, não é? São temáticas árabes que foram entrando ali pela península, né, na Espanha, e aí a Espanha absorveu muito dessa cultura, né? E é uma música que nós ouvimos agora de 1240, quando ela foi escrita aproximadamente pelo rei de Leão e Castela. Era uma temática recorrente que se cantava nas ruas, se tocava nas ruas. E a gente vê, então, a influência moura e árabe nela. O violão, que na verdade só se chama violão no Brasil, o resto do mundo inteiro é guitarra, né? Guitarra. Nosso violão chama-se guitarra espanhola. É por esse motivo que a guitarra espanhola, ele na Espanha teve tanto... A gente vê aqueles trejeitos, né, de se tocar violão espanhol, aqueles ligados. Claro que a guitarra foi se expandindo, né, pela Europa. Aproximadamente 1500, entre o século XVI e século XVII, o violão ele se chamava guitarra na Espanha, também se chamava vihuela. Vihuela, seria talvez viola, né? Vihuela na Espanha, que a guitarra era um instrumento do povo. A vihuela
era uma guitarra mais ornamentada, mais bonita, mais bem feita, mas era da aristocracia. Né? E, então, nessa época, no século XVI, XVII, era assim na Espanha. Mas no resto da Europa, era alaúde. O alaúde, que aí sim volta aquela influência árabe toda de novo, que é aquele instrumento que parece uma meia melancia no fundo. Ele tinha muitas cordas, né? Há relatos de alaúde com até 26 cordas, que era uma coisa louca, e tudo de tripa, né? Tripa de animais, então tinha que passar óleo para a tripa não ressecar, era uma complicação danada. O instrumento vivia desafinando, então o cara levava mais tempo afinando do que tocando. E mais uma vez, esse alaúde, ele era um instrumento aristocrático, mas ele também era um instrumento dos menestréis, né? Tanto que o Juca Chaves toca no alaúde, né? Sempre tocou no alaúde, que ele chama de violúde. Ele misturou um violão com alaúde e ele chama aquilo de instrumento, que ele se chama de menestrel. Né? Os menestréis eram aqueles cantadores, né? Aqueles caras que faziam rima improvisadas, né? Sempre com alaúde naquela época. Acho que para a realidade brasileira é um repentista. Né? Seria um repentista, exatamente. Um repentista da época. E nessa época nós também temos alguns exemplos ilustrativos da música, porque assim, a música subiu a Europa, né? No violão ou no alaúde. Então ela ganhou ares mais britânicos, né? Aquela coisa mais europeia, né? Esse é o período barroco e nesse período a música já é quase atual, né? A gente ouviu aqui um prelúdio de Bach, que é um músico alemão, e essa música é Ave Maria, cantada até hoje. Na verdade é um prelúdio que depois foi criada uma melodia da Ave Maria. Depois do período barroco, aí veio o período clássico e depois veio o período romântico na música. Então, nesse período, no romântico, é que foi criado o violão praticamente como ele é hoje, foi em 1840, um luthier chamado Torres, luthier construtor de violão chamado Torres, que construiu o modelo já como este aqui, por exemplo, que nós temos aqui, olha. Esse violão já é um violão desde 1840. Ele era um pouquinho menor, talvez assim, 2 dedos a menos aqui. O formato dele que se aproxima dessa época. Isso, 6 cordas, né? Porque até então o violão tinha menos, ele tinha 4, depois ele tinha 5. Aqui ele passou a ter 6 cordas e ele ganhou esse formato, né? Que a gente pode ver aqui, ó. E virou o violão. Em 1840, de lá para cá não mudou nada, ele só cresceu um pouco, 2 dedinhos talvez a mais, mas esse é o violão. Já agora, no nosso século, aí sim, em nosso século, nós temos diversos formatos de violão. Foi criado também o cutaway. Cutaway é esse corte aqui, né? Através desse corte é possível ir mais longe no braço, né? A pessoa vem tocando e consegue facilidade para tocar na região mais aguda, o que aqui já dificulta. Então é uma facilidade que foi criada, uma evolução do instrumento. Uma evolução em função da música moderna, que tem muito solo, né? Mas, de qualquer forma, nós temos também inúmeras variações. Aqui nós temos aqui ao lado uma viola caipira, que é um instrumento genuinamente brasileiro, olha, ó. Então a gente chega a ouvir. Aquelas batidas de viola caipira, que é o quê? É aquele mesmo violão que veio evoluindo lá da Arábia, passou por todos os processos e chegou aqui no Brasil, né? E o brasileiro lá do interior criou a forma dele de tocar. É óbvio que teve o advento das cordas de aço através da indústria, né? A indústria proporcionou que se usassem cordas de aço puro, né? Assim como de nylon também. Então, enfim, foi criada já uma versão abrasileirada, né? Do violão. Isso não deixa de ser uma versão abrasileirada. Nós temos aqui também um parente dessa viola. Por favor, essa viola aqui ela tem cordas dobradas, ó. Consegue ver, ó? Ó, você toca 2 cordas, ó. Tá vendo aqui, ó? Não é? Agora aqui nós temos o violão
de 12 cordas, que também são cordas dobradas. Ó. Então, ele tem 12 cordas, porque no lugar de 6, ele tem 2 de cada. Não é a mesma coisa. Dá esse som caipira, né? Nesse caso, ele não fica caipira por causa da afinação. A afinação desse violão é a mesma do violão tradicional. Porém, você pode tocar música caipira, se você tiver uma técnica, ele pode ficar bem, bem próximo. Esse violão é muito usado em Led Zeppelin, Wish You Were Here, que é a música mais conhecida do Pink Floyd, é feita nesse violão, né? Mas nós temos mais ainda, mais variações. Esse aqui é um violão para tocar música brasileira. Esse é um violão de 7 cordas. O chorinho precisa de um violonista 7 cordas. Nós temos aqui em Vitória o Nelsinho, que é professor da Faculdade de Música. Nós temos o Luiz Carlos também. Tem uma série de violonistas hoje. O Fábio do Carmo está tocando 7 cordas. O próprio Fábio Calazans toca 7 cordas. Que é um instrumento feito para o acompanhamento do choro. Essa é a 7ª corda. Né? Então, esse é um instrumento brasileiro. Fala um pouco dessa mistura. Eu tenho notado que tem alguns que tem a mistura de nylon com aço. Não, na verdade, todas as cordas aqui são de nylon. Ela, por dentro dela, porque ela tem um revestimento. Elas são vários novelos, fiozinhos de nylon revestido com aço. Já a corda de aço verdadeira, ela é um aço revestido com aço. Esse revestimento não dá atenção, ele só protege, né? O que dá atenção mesmo é o que está por dentro. No caso da corda de nylon, é um nylon por dentro, e no caso do aço, é um aço por dentro. Mas nós não falamos mesmo, foi da guitarra, né? A guitarra, que é um instrumento mais moderno. Né? Que é um instrumento moderno. A guitarra, o que a guitarra tem de diferente do violão? Aparentemente um monte de coisa, mas na verdade quase nada. A guitarra, o que ela tem diferente é a forma de captação. Foi feita por um cara na Europa, não me lembro agora o nome do cara, em 1923. O que ele fez? Ele pegou um ímã, com a bobina, claro, elétrico, e magneticamente captou a vibração das cordas, magneticamente. Não captou a vibração das cordas, captou o movimento através do ímã, o ímã captou a oscilação da corda magneticamente. A partir daí, veio um outro sujeito, esse sim, o Rickenbacker, que é um inglês, e fez um captador e botou numa guitarra, num violão, e conseguiu extrair o som de forma que é eletroacústica, que eles chamam, né? E a partir daí foi criada a guitarra. Em 1940 veio um sujeito chamado Léo Fender, que era um técnico de rádios. O Léo Fender criou a Fender, que é essa guitarra. Essa aqui é genérica, né? Porque aqui é uma escola que os alunos tocarem. Uma guitarra Fender boa custa $10 mil. Então, essa é uma guitarra Fender genérica, um modelo da Fender. Exatamente isso que ele criou, o Léo Fender. Aí, o que acontece? A diferença de uma guitarra para um violão elétrico, que os violões também ficaram elétricos. Como é que o violão ficou elétrico? Ele pegou aqui embaixo disso aqui e colocou um sensor, né, que um pedaço de ferro que fica aqui, que ele capta a vibração da corda. Ele capta a vibração da corda e transforma em som, né? Então, esse é o violão elétrico. A guitarra elétrica não capta a vibração da corda. Tem um ímã, a corda é de aço, o aço vai e vem e o ímã transforma aquele movimento em som. Essa é a diferença da guitarra elétrica para o violão elétrico, né? Então a indústria ela evoluiu tanto que você tem aqui uma mistura. Por exemplo, se a gente olhar aqui, a gente tem uma mistura de guitarra com violão. A gente não sabe nem o que é, assim. O braço é de guitarra, ele é fininho, a maneira como é colocada, as tarraxas, é tudo de guitarra. O corpo é maciço, como numa guitarra. Ele também não tem som, né? Então, ele é quase uma guitarra, se não fosse a forma de captar o som. O som aqui, ele é mecânico, ele capta também como num violão. Ele capta a vibração nas cordas, né? Se fosse uma guitarra, teria que ter um ímã aqui para captar, né? Teria que ter um captador, que é uma espécie de ímã, para captar a oscilação das cordas.
Outra coisa que eu percebi, Fabiano, é que acaba sendo um instrumento do violonista, são as unhas, porque né, tem que sempre estar com uma mão com uma unha diferente da outra, porque tem todo um tratamento. Fala dessa parte da unha e mostra suas unhas. Não, olha só, o violonista que toca violão, ele toca geralmente com as unhas. Ele pode tocar também, deixa eu pegar aqui. Ele pode tocar também com a palheta. Né? Muitos violonistas usam a palheta, porque com a palheta, né, consegue fazer. A guitarra, a grande maioria usa a palheta para tocar guitarra. O violão usa dedo, alguns não usam unha, muitos usam unha. Dependendo do grau de performance que você quer atingir, aí você tem que usar a unha, porque a unha projeta mais o som, a unha dá mais habilidade, enfim, dependendo do seu grau de proficiência, você vai ter que usar a unha. No caso aqui, as unhas, elas não são de verdade. Essa aqui é de verdade, né? Mas essas aqui, elas são postiças na ponta. Eu coloco na ponta a unha postiça, só na pontinha, para não estragar a de baixo. Porque como ela está na ponta, se por acaso ela estragar, ela estragou a ponta, não faz mal, não é? E porque, como a gente acaba, eu dou muita aula, né? E toco muito e tal, a gente acaba usando muito a unha e ela desgasta. Você dá aula na FAMES, você tem uma escola de música, hoje a gente está aqui na sua escola de música, mas você é professor da FAMES. Quem quiser aprender violão, em casa também tem jeito, porque você tem livros que ensinam. Enfim, eu queria que você falasse um pouco dessa sua faceta. Então, olha só, eu dou aula de violão há muitos anos, né? E sempre achei que, por incrível que pareça, havia uma deficiência de métodos no mercado. Não de métodos bons, porque os métodos bons são aqueles que eu, como músico, olho e acho bom. Mas de um método bom sob o ponto de vista do leigo. Né? Porque o mais difícil é ser simples. Não é você conseguir compreender a cabeça de quem não é um profissional. Isso é muito difícil para quem é músico. Aí eu comecei a escrever livros. Em primeiro lugar, eu escrevi esse aqui, que é um super livro. Ele tem informações, né? Olha, foto. Tem um pouco da história também. Super, tem muita história, posicionamento, técnicas, enfim, e partitura, claro, né? E depois toda a história, né? Que a gente pode ver histórico. O que aconteceu? Ele foi muito bem aceito, mas como eu tive alguns patrocínios, e esgotou a vendagem. Na hora de reeditar, ficou muito caro. Que é papel couché, muito fotolito e tal. Aí, como ele ficaria caro para fazer, eu bancar do meu bolso, eu falei, vai ficar caro para vender. Porque se tem um custo alto, de inicial vai ter um custo final alto e não vai dar certo. Aí eu criei outras opções, como aqui, por exemplo. Aqui eu tenho uma versão daquele livro menor, mais simplificada e muito mais barata de se comprar. Ele já não tem mais todas aquelas imagens coloridas, mas ele tem o suficiente para a pessoa desenvolver. Eu pesquisei também, porque na internet hoje, o mundo hoje está voltado na internet. A internet, ela passa muita coisa através de tablatura. Tablatura é uma forma de escrita que não é nem partitura nem cifra. E aí eu resolvi fazer um livro que ensina tablatura, onde você lê a música, que a tablatura, embora ela tenha uma aparência complicada, ela é simplérrima. Simplérrima, qualquer um lê. Né? Então, e por fim, eu abordei a forma mais utilizada de todas, que são cifras e ritmos. É aquela revistinha de antigamente, né? Antigamente tinha revistinha, né, de cifra, que aqui ele vai ensinando e tudo, exercícios, né? Depois aqui no final ele tem um dicionário de acordes, né? Que no dicionário dicionário de acordes com todas as posições. Então esse livro, sendo ele cifras e ritmos, bater a cifra, que é a posição, cifra é posição, e o ritmo certo. E se a pessoa quiser estudar com você lá na faculdade de música, tem que fazer o processo seletivo e você dá aula no bacharelado, é isso?
Tem que fazer o processo seletivo. Licenciatura eu não dou aula no bacharelado. Você é bacharel em música, aí tem que estudar muito. Fabiano, a gente pode finalizar com uma música? Podemos. O programa Nossa Música chegou ao fim. Se você quiser entrar em contato conosco para enviar uma sugestão de pauta, uma crítica ou um elogio, é só passar um e-mail para o nossamusica@fames.es.gov.br. Eu te espero no próximo programa. Até lá!